turma do tricô, mais uma vez sejam bem-vindas ao bate-papo online no nosso canal Tricô Fácil com Cristina Romano. Quem já nos segue sabe que é muito bom para mim dividir esse momento com vocês, e quem ainda não está no canal, é um bom momento para se inscrever. Vamos trocar ideias e dicas de projetos feitos em tricô. O projeto de hoje é esse cachecol, um modelo minimalista, simples, mas que cativa o olhar de quem aprecia, de quem admira peças diferentes. E eu convido vocês a me acompanharem nesse tutorial. Vamos lá. Ok, então agora nós vamos começar a fazer o cachecol. Esse cachecol eu fiz com o fio Alegria da Manos del Uruguay. E usei para contrastar esse fio turco, que eu já nem sei mais o nome, eu já tenho há uns 15 anos. Como ele é mais fininho e eu queria que contrastasse, então eu usei 2 fios desse. E esse aqui é maravilhoso para trabalhar, dá um resultado bem bonito. E é um fio leve, de lã merino, gostei muito de trabalhar com ele. Então, para fazer o cachecol, eu coloquei 47 pontos na agulha. Mas para fazer a amostrinha, eu coloquei 15 pontos na agulha e trabalhei a primeira carreira em ponto meia. Dessa primeira seção, essa primeira seção, essa segunda seção e essa terceira seção que nós vamos aprender agora com essa amostrinha. E essa terceira seção, depois ela continua todo o cachecol, que é feito em 2 partes iguais, e aí a gente costura, faz uma costura invisível para unir as 2 partes. Então vamos lá fazer a segunda carreira da primeira seção. A segunda carreira são 3 meias, e aí repetindo, 3 tricôs, e aí repetindo, 1 meia, 3 tricô, 1 meia, 3 tricô até o final. Então vamos fazer aqui 3 tricôs, 1, 2, 3 tricôs. Agora 1 meia e 3 tricôs. 1, 2, 3, 1 meia e 3 tricôs. 1, 2, 3. 1 meia e os 3 últimos em tricô. 1, 2, 3. E a gente volta em ponto tricô, carreira toda em ponto tricô. Então, vamos lá. Tricô. Não se preocupem que eu vou deixar a receita escrita. Então vai ser fácil de acompanhar. Mas depois que decora, não precisa nem se preocupar mais em ler. Primeira vez só é que é mais difícil, mas é um desenho bem simples que dá um efeito bem legal. Ok, então agora nós temos pronta a primeira seção, já está pronta. Agora nós vamos para a segunda seção, que é essa parte do fio com um contraste. A gente troca aqui. E eu vou colocar esses meus 2 fiozinhos. Foi o que eu escolhi para fazer. Ok? Então, na segunda seção, nós vamos fazer com o fio mais claro. E a gente começa com 3 meias. 1, 2, 3 meias. E nós vamos com o fio para trás, tirar um ponto sem fazer.
3 meias, de novo. 1, 2, 3, com o fio para trás, tiramos um ponto sem fazer. 3 meias, 1, 2, 3, ponto para trás, um ponto sem fazer. 3 meias finais. 1, 2, 3. Okay. Viramos o trabalho. E agora nós vamos fazer, de novo, 3 meias. 1, 2, 3. E com o fio para frente, vamos tirar um ponto sem fazer. Fio para trás, 3 meias. 1, 2, 3. Fio para frente, um ponto sem fazer. Fio para trás, 1, 2, 3. Fio para frente, um ponto sem fazer e os 3 últimos em ponto meia. 1, 2, 3. Ok? Agora viramos o trabalho e voltamos pro fio principal. Então agora nós vamos fazer um meia e com o fio para trás nós vamos tirar um ponto sem fazer. Agora 3 meias. 1, 2, 3. Com o fio para trás, um ponto sem fazer. Aqui. 1, 2, 3 meias. Com o fio para trás, um ponto sem fazer. De novo. 1, 2, 3 meias. Com o fio para trás, um ponto sem fazer e um meia. Começamos com um meia, terminamos com um meia. Agora a gente volta. Vê como é simples? A gente volta e fazemos um meia de novo. E com o fio para frente, um ponto sem fazer. Agora 3 meias. 1, 2, 3. Com o fio para frente, um ponto sem fazer. 1, 2, 3 meias. Com o fio para frente, um ponto sem fazer. 1, 2, 3 meias. Com o fio para frente, um ponto sem fazer. E o último, meia. Ok? Então, agora nós temos o primeiro motivo dessa seção. Nós vamos repetir 2 vezes. Então, eu vou fazer mais 2 vezes e volto com vocês para dar continuidade, ok? Então, eu fiz agora, completei aqui os 3 motivos, que é essa primeira parte aqui, e nós vamos fazer essa terceira seção aqui. Então, essa terceira seção, com a cor principal do cachecol, nós vamos fazer 3 tricôs. Aqui, ó. 1,
2, 3 tricôs, meia, 3 tricôs, 2, 3 e meia, 3 tricôs, 2, 3 e meia, 2, 3, e a gente volta entre 3 tricôs, a gente volta em tricô. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pronto, completamos a carreira em tricô. Aí nós vamos repetir isso mais 2 vezes. E com isso nós vamos ter 6 carreiras aqui. Então nós temos 12 carreiras nesta parte, mais 6 carreiras aqui, que nós vamos repetir isso mais 2 vezes. E aí são 18 carreiras no total. Essas 18 carreiras, nós vamos repetir mais 3 vezes, que é 1, 2, 3. Então nós vamos ficar com 4 motivos. Suponha que eu já esteja aqui, no 4º motivo. Então, daqui para frente, todo o resto do cachecol, nós vamos fazer com essa terceira seção, que são 3 tricôs, meia, 3 tricôs, e a volta em tricô. Então, aí eu trabalhei até completar 64 centímetros, e ele ficou com 16 centímetros de largura. E aí eu fiz a outra parte, que é exatamente igual a essa, e uni as 2 partes com uma costura invisível, que eu vou mostrar para vocês como é que faz, ok? Ok, então agora nós vamos fazer a união das 2 partes. Do lado direito fica assim, e no avesso fica assim, ó, costura invisível. Eu fiz essas 2 amostrinhas aqui para ser mais fácil a visualização para vocês. E vou costurar com esse fio que é diferente também, para facilitar. Mas quando vocês tecerem, vão deixar uma parte do fio para poder costurar, porque vai ter que costurar com a mesma lã, o mesmo fio, para não aparecer, ok? Essa é a intenção. Então, nós vamos começar aqui no primeiro ponto, da parte de baixo aqui. Nós vamos fazer de baixo para cima. E aqui no primeiro ponto do outro lado, de cima para baixo. Vamos ajustando. Aqui a gente volta no primeiro ponto, aqui embaixo, de baixo para cima. E a gente vai pegar o ponto ao lado aqui, ó. Aqui. O fiozinho passou por baixo aqui, não era para ter passado. Aqui. Agora a gente volta no ponto de cima, aqui de baixo para cima. E pega o ponto ao lado aqui. Volta para a parte de baixo para cima. E pega o ponto ao lado. Vai para cima de novo, de baixo para cima.
e pega o ponto ao lado. Volta para baixo, aqui, de baixo para cima. Entrou no meio do fio aqui. E pega o ponto ao lado. Vai para cima, aqui ó, de baixo para cima. E pega o ponto ao lado. Vai para baixo, aqui, de baixo para cima. E pega o ponto ao lado. Vai para cima, aqui, de baixo para cima. E pega o ponto ao lado. Volta para baixo. E de baixo para cima. E pega o ponto ao lado. Novamente, aqui ó, de baixo para cima. E pega o ponto ao lado. De baixo para cima. E pega o ponto ao lado. De baixo para cima. E pega o ponto ao lado. De baixo para cima. E pega o ponto ao lado. A princípio parece complicado, mas não é. Depois que pega o jeito de fazer, aí vai fácil. E vai assim até o final. Aqui. E aqui. E termina aqui. E aí esconde o fio. E assim fica a costura invisível. Vai ajustando, né, o pontinho. Olha como fica. Quando faz com o mesmo fio, fica praticamente imperceptível. Senão fica como um acabamento diferente, assim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que aproveitem, que façam muitos cachecóis e recebam vários elogios. Pois é, minha turma. O tricô é uma forma de expressão, um meio para criar algo bonito, útil, pessoal ou para presentear. Tudo isso é motivo de orgulho. Então, mãos à obra. Se gostaram do nosso encontro, deixe um like. E se tiverem dúvidas, escrevem nos comentários. Nada é impossível quando se tem fios e agulhas nas mãos. E até o próximo vídeo. Bye, bye!